Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol de segunda a sexta. Você tem um plus, mais de 100 entrevistados para assistir gratuitamente quantas vezes quiser, Quartarolo. O que faz para ajudar o Zelinho? Tem que se inscrever no canal. Você está nos vendo aí pela primeira vez, não está inscrito ainda? Como assim? Vai lá, clique. Um segundinho só, nem isso, você já está inscrito e será avisado da nossa programação. Estamos aí quase no final de semana, né? Faltam poucos dias, né? Sábado e domingo. Bom final de semana para você, porque esse final de semana promete. O nosso tema não podia deixar de ser esse. Libertadores 2023. Chegou a grande decisão, meu caro Fábio Seródio. O Maracanã, mais uma vez, é o palco da final da Libertadores da América. Essa atitude de decisão em um jogo só. Isso faz valorizar o dinheiro na mão de cambista. Estão cobrando mais de 10 mil reais o ingresso para assistir Fluminense e Boca no Maracanã. São coisas inacreditáveis. Mas vai fazer o quê? Lembrando que o Boca tem 6 títulos da Libertadores da América, 11 decisões. A última vez que perdeu foi para o River Plate, uma decisão histórica da Libertadores, porque o grande jogo, o jogo final foi no Santiago Bernabéu, na Espanha. Por que será, né? Coisas da Conmebol. E a última vez que o Boca ganhou foi no Brasil, em 2007 contra o Grêmio. Aliás, eu estava lá cobrindo a final da Libertadores da América, Grêmio e Boca pela Jovem Pan. Já o Fluminense, Quartarolo, só teve uma decisão da Libertadores da América, 2008, no mesmo Maracanã, e acabou perdendo nos pênaltis para a LDU. Quer dizer, se for levar em consideração tradição em peso de camisa, é bom não deixar ir para os pênaltis, viu, Quartarolo? É verdade, tudo isso que você falou, né? A história mostra que o Boca é um time copeiro, um time ganhador de Libertadores, né? Mas a história vai sendo também construída. Só para você entender, meu caro espectador, ouvinte, eu, particularmente, vou torcer para o Fluminense, né? Mas acho que é um jogo dificílimo, embora seja em campo do Maracanã, campo do Fluminense, embora a Conmebol acho que seja campo neutro. Acho que fora do campo há um clima muito ruim entre as torcidas, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, que é só a lamentar, né? Não podemos fazer nada. Mas eu lembro a vocês, né, a história da Libertadores, que o Fábio Saroti conhece tão bem, ou melhor que eu, que até 75, 80, o grande time argentino na Libertadores era o Independiente de Avellaneda, que conquistou 7 títulos, é o maior campeão. Rei de E Copas. depois. Oi? Rei de Copas. Sim, Rei de Copas. E depois, né, Seródio? Aí o Boca começou a ganhar. E o que é a favor do Boca, se a gente for levar em consideração a história, a estatística? E o Boca ganhou muito contra brasileiros, né? Então passou a ser o terror dos brasileiros dessa competição, na mesma competição que a gente sempre ouve assim, mas em 60 os times brasileiros não davam tanta importância. É verdade, mas também, quando deram importância, o Santos ganhou 2 vezes, o Palmeiras poderia ter ganho, abdicou da competição, o Cruzeiro ganhou em 76, enfim, depois o Flamengo veio a ganhar, o Grêmio veio a ganhar, mas não se dava tanta importância, o que era errado, inclusive, né? E daí o São Paulo abriu as portas novamente com o Tele Santana, aquele baita time, e começou a provar que era importante ter a Libertadores, que realmente, eu não vou dizer que está civilizada, mas em relação ao que era antes, está mais civilizada. A gente espera que isso aconteça dentro do campo. Mas é um jogo de muita dificuldade para o Fluminense. Eu vejo dessa forma. O Boca vai, olha, se o Boca faz um gol, Serol, vai esculhambar o jogo, vai matar o jogo, vai cortar o jogo, porque sabe jogar a competição. Então, eu acho que a única chance do Fluminense é o Fluminense jogar como a gente acha que o Fluminense tem que jogar com o Fernando Diniz. Aquele futebol realmente super envolvente e de muito poder ofensivo. Porque se realmente por esse último Fluminense tenha jogado aí, vai acabar sendo goleado. E aí vai ficar feio, viu, Cerotti? Infelizmente, não é um jogo fácil. Não. O fato maior, primeiro que resolveram fazer uma apelação ao Fluminense, time do futuro, por causa do esquema de jogo do Fernando Diniz. Não sei, não é tanto assim. É agradável em alguns momentos, não é agradável em outros. O Fluminense, se você analisar a campanha que fez na Libertadores atual, fez o primeiro turno na fase de grupos muito bem,
inclusive goleando o River Plate no Maracanã, e de lá para cá teve uma queda brutal. Conseguiu aos trancos e barrancos passar pelo Internacional depois de um jogo maluco de 2-2 no Maracanã. Teve também dificuldade contra o Olímpia, apesar das 2 vitórias, mas não foi uma equipe envolvente, como todos apostam, acreditam ser. Muito pelo contrário, é um time irregular. Já o Boca é o Boca da época dos áureos tempos. Uma tragédia na fase de classificação e sempre uma pedra no sapato de todo mundo na hora da decisão. O Boca não é que vai fazer um gol e vai segurar o jogo, arrastar, fazer parar jogo, parar a bola, atrapalhar tudo. Não, eles nem precisam do gol. Pênalti. Eles vão fazer isso desde o começo do jogo. Essa é a tática do Boca. E quando se tem uma final entre argentinos e brasileiros, talvez o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que é uruguaio, não saiba disso, Sim. mas os ânimos ficam acirrados. E os ânimos estão acirrados já faz um tempão, até com a promessa de invasão da torcida do Boca no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, para quem não conhece, quem mora no Paraguai e é oriundo do Uruguai, não é uma terra fácil, se é que me compreendem. O bicho pega. Então, o clima é horrível para um jogo perigoso, um jogo que certamente vai ser disputado na base do nervosismo. E vamos ver o que acontece. Não acho uma boa ideia esse negócio de ficar fazendo jogo único para decisão da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Comprovadamente não deu certo, até porque já é a segunda vez que jogam para o Maracanã uma final, como já jogaram 2 vezes para o Uruguai uma final, não tem local e dinheiro disponível para ficar fazendo brincadeira de joga lá, joga cá, joga lá, joga cá. Aqui é diferente, aqui não é Europa. E se vocês pegarem na história, já que o Quartarolo lembrou a década de 60, o tal do Mundial, entre aspas, clube ou intercontinental, já sofreu com isso. Porque quando os europeus vieram para jogar aqui, deu farra de boi, deu confusão. E eles se negaram a disputar jogos aqui. O Ajax não veio. Então, meus amigos, a coisa aqui é complicada. E que não é Disneylândia, não. Também não é faixa de Gaza, mas é quase, viu? Quase, quase. É quase. Aliás, quem está na praia de Copacabana sabe disso hoje, né? Sim, mas isso ia acontecer com qualquer time, mas justo que o destino que fosse um argentino. E aí os ânimos ficam mais acirrados ainda. Já tivemos históricas invasões no futebol brasileiro, Corinthians em 76 contra o mesmo Fluminense, é histórico. Sim. Vamos mas ver não o que com acontece. essa violência, né? Mas a violência é sinal dos tempos. Nós Aí estamos sim. vivendo tempos em que nada é mais discutido com amor e carinho. Tudo é fruto de muita discussão, debates intermináveis, se não provocações e estapeamento. E esse clima, infelizmente, atinge também o futebol. Vai ser um jogo de alto risco, tomara que não aconteça nada de grave, nem envolvendo torcida, muito menos o próprio futebol. Acho que o Boca, pela camisa, pela esperteza, por ser argentino, tem uma vantagem muito grande contra um time que só disputou uma final e perdeu em casa. E vai levar esse histórico para o Maracanã. Entendeu, Cartolão? Mas a história não entra em campo depois que a bola rola. Não é bem assim, por causa do que o Fluminense foi vice-campeão numa que vai perder todas. Eu acho que tem que jogar, jogar. Não estou dizendo que vai perder todas. Sim, mas aí que tá. Pesa. É o Boca, é o Boca, mas a gente sabe que não é mais aquele bocão de antes, né? Não. Você falou da faixa de Gaza. Hoje, o Rio de Janeiro, com todo respeito, eu acho uma das cidades mais lindas do mundo. Não é à toa que tem a fama de cidade maravilhosa, mas hoje é cidade perigosa, é complicado. A torcida, que não é torcida organizada, mas na verdade é um grupo de bandidos chamado La Doce, está chegando. E já chegaram muitos torcedores, e muitos torcedores do Boca, o que é pior. Os companheiros da imprensa do Rio de Janeiro estão dizendo isso, que sem ingresso. Então vão ficar perambulando
pelos lados lá pelas cercanias do Maracanã. Isso vai criar problema. E num estado, numa cidade que não tem lei, que não tem, sabe, ninguém é de ninguém. O Rio de Janeiro hoje é um lugar muito conflagrado. O Rio de Janeiro hoje me lembra Bogotá, na Colômbia, de uns tempos atrás, que realmente era duro, a gente tinha medo de ir. Hoje, se me falaram assim, você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu falo, não, obrigado, não vou. Mas eu acho uma cidade linda. Agora, se os cariocas entregaram a sua cidade à bandidagem, se não souberam escolher, aí é problema deles, não vou ficar discutindo essa questão política, esse viés aqui. Mas hoje é uma cidade muito perigosa. Vi há poucos dias aí os médicos que foram assassinados lá porque foram confundidos com bandidos e os outros bandidos queriam matar os bandidos. Né? E a gente não sabe mais, no Rio de Janeiro, você não sabe quem confiar. Se na polícia, se no miliciano, se no governo, sabe? Tudo parece a mesma coisa, né? Então é muito complicado. E aí chegam esses caras e se defrontam com os bandidos da torcida organizada do Fluminense. E tem gente apoiando essa carnificina, achando que é legal. Não é legal. Hoje, os presidentes de Fluminense e Boca, num encontro protocolar, né? O Mário Bittencourt, que eu acho que é um cara legal, e o Jorge Amor Ameal, né, que é o presidente do Boca, estão fazendo pedidos de mãos juntas e de joelho pela paz, pedindo paz para as torcidas que vão ao jogo. A gente sabe, né, Seródio, que isso é só blá, blá, blá. É o politicamente correto, não é isso que vai resolver. Você acha que o cara que veio da Argentina querendo brigar está ouvindo o que está pedindo o Bittencourt ou a Moel, que seja? Não vai ouvir, cara. E não estão nem aí, porque nunca acontece de nada com essa gente. Então é muito complicado. Quer dizer, eu lamento por aqueles que querem ver o jogo numa paz, querem ver o jogo, né, de uma torcida ou de outra, que tem um argentino que veio para ver o jogo. E lamento pelos companheiros de imprensa que estarão lá também à disposição desse fogo amigo aí, inimigo. Então, vai ser um jogo perigoso e que eu não acredito que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é muito incompetente, consiga fazer alguma coisa para acalmar isso. Esse é o problema maior desse jogo fora do campo. Dentro do campo vai ter problema, mas é um jogo esportivo. Fora é muito complicado. Vai ter cena lamentável e tomara que não seja fatal. Infelizmente, estou obrigado a falar isso. Lembrando que o jogo em si seria uma grande atração, são quase 91 milhões de reais para o campeão. Isso ajudaria a limpar a barra do Fluminense, a barra do próprio Boca. Aliás, os dois não vivem uma situação financeira maravilhosa. E vamos torcer para que a partida aconteça, primeiro. E que aconteça sem desastre, segundo. E que o campeão seja digno de levantar a taça e ficar com toda essa grana. Infelizmente, a gente podia aqui falando em festa, falando em um monte de coisa, mas estão com mais medo do que alegria em relação a essa final no Maracanã. As coisas precisam ser repensadas. Essa história de um jogo só não dá certo. Há o risco do jogo só cair no colo de um time do local, que é o que aconteceu, Maracanã. E isso só acirra ainda mais os ânimos. São coisas que não deveriam acontecer. Se eu sou Alejandro Domingues, eu repenso essa história de um jogo só que não está dando certo. Não está dando certo. Mas aí que está, Seródio. Se fosse um jogo aqui, outro em Buenos Aires, também ia ser problemático, Sim, né? A torcida lá ia existe ainda aquele medo da recíproca. Não, eu Ah, não acho legal. Então, deixa para ter um jogo só em campo neutro, nunca no campo de um. Vai dar mas eles confusão. querem imitar, querem imitar a Europa, fazer o sorteio bem antes, para dizer que é Quer sério, imitar, tem transparente. um pequeno problema cultural entre um e outro, mas tudo bem. Sim. E lá Dentro também, de às vezes, não campo. dá certo, né, Seródio? Lá também tem problema. Sim, tanto é, o Real Madrid e Liverpool teve invasão, foi uma loucura. Carnificina. Bom, dentro de campo, o Boca não é aquela boca cheia de dentes, mas é o Boca. E o Fluminense não é aquele super time, é um time veterano, rodado, das mãos de um técnico que cria algumas situações diferentes de jogo e a gente não sabe se vai dar certo. Tomara seja um grande espetáculo e a gente não tenha que lamentar nada na segunda-feira. Tomara. Estarei rezando pela paz nesta Libertadores da América 2023. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo aí. E o árbitro, não se esqueça, é Vilmar Roldan, que eu acho ruim pra caramba. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, fica com Deus, bom fim de semana
Uma tempestade se abateu sobre São Paulo nessa sexta-feira. Tomara que Levou no dia vidro, levou tudo. mais estragos do que a gente já viu. Mas olha, e que tomara seja realmente uma grande decisão neste sábado no Maracanã, que é isso que a gente quer, um grande jogo e muita paz, mas realmente há uma preocupação muito grande no ar. Quem devia estar mais preocupado talvez não esteja tanto, mas eu estou porque a gente preza a vida humana. Um abraço, meu caro Fábio Seroli, por falar de vida, 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 vida. Quem está nos vendo deve fazer o quê, Fábio Seroli? Inscreva-se no canal, por favor, dê likes, compartilhe o programa, ajude os velhinhos, que os velhinhos precisam, ainda mais depois da tempestade. Tchau, Quartarolo! Que a tempestade seja apenas da chuva hoje. Para por aí. Um abraço, Seroli, até segunda. Tchau, tchau.